Olá pessoal, sou o professor Jean Garcia, vou falar com vocês hoje um pouco sobre análise e extensão de informações utilizando elementos finitos, um problema bidimensional aplicado em um problema axissimétrico de uma fundação. Por que nós estamos falando de axissimetria? Porque nós vamos usar de axissimetria para simplificar um problema tridimensional para um problema bidimensional, ok? Vamos trazer do 3D para o 2D. Existe isso, pode ser empregado e costuma dar resultados razoáveis, ok? Quem quiser mais novidades, acompanhar a gente, acessem o site aí que está logo abaixo aí do meu nome, ok, pessoal? O problema é esse daqui, ó, tem uma vista aqui em perspectiva, acompanhando aqui o cursor do mouse, tá? Uma fundação aqui, um cap, circular, simulando como se fosse um radier circular, um bloco circular, tá? E sobre ele uma estaca. Aqui uma vista lateral, frontal, para facilitar o entendimento. Esse problema que nós vamos abordar na sequência, ele vai ter essa geometria, O cap terá 1,5 m de diâmetro, simulando como se fosse o bloco, e a estaca vai ter 4 metros de comprimento e um diâmetro de 0,25. Então percebam que, como a estaca é um elemento circular, então existe um eixo ali de simetria radial, e o cap também foi feito propositadamente circular, de maneira que também ele possua um eixo de simetria em toda a sua extensão radial. Então o problema está aqui posto, então esse daqui é o meu eixo de rotação, que é também um eixo de simetria, ou seja, ele se torna um problema axissimétrico à medida que ele possui simetria ao longo de 360 graus de rotação, ok? As propriedades do solo da fundação que serão utilizadas estão aqui colocados. A gente vai fazer o modelo, vai obedecer o critério de Mohr-Coulomb. O solo terá um gama de 17, ângulo de atrito 30, coesão 10, Poisson 0,33 e o módulo de deformabilidade do solo 18 MPa. É um solo médio. O concreto servirá para modelar a estaca e bloco, e nós vamos aproximar por propriedades de acordo com o modelo de Mohr-Coulomb, tá? Para isso, a gente gama, Poisson e módulo de deformabilidade são obtidos para um concreto padrão. O que a gente faz? Coesão e ângulo de atrito, a gente atribui valores bem superiores ao solo. Então, com isso, a gente consegue aproximar uma simulação, tá? E isso é usado realmente nos projetos de engenharia aí. Muitos projetos são feitos dessa forma, pessoal. Não é uma forma exata, mas é uma forma aproximada e que costuma dar bons resultados quando a gente não tem um modelo exato para representar o comportamento do concreto. Então, o semi-espaço é outra importante consideração. Você tem que atribuir uma dimensão para esse problema. O seu problema está aqui, você tem metade aqui do bloco e você tem a estaca também, diâmetro sobre 2. Mas é importante que você atribua uma dimensão horizontal e vertical que seja confortável, que seja adequada a garantir as condições de contorno. Por exemplo, na vertical, nessa região, nós vamos falar que o deslocamento em x ele é 0. Então, você tem que atribuir uma distância horizontal tal que, após o processamento, os deslocamentos horizontais nessa região sejam realmente zeros. Ou, se for constatado algum valor, que esse valor seja insignificativo para o problema. E a mesma coisa aqui nessa outra vertical. Na parte inferior, nós vamos travar em x e y, ok? E na parte superior ficará liberado, ficará free, ok? Então, por isso que a gente trabalha essas dimensões. Aqui eu estou dando alguns indicativos de um tamanho de problema em função de L, que eu já estou acostumado a mexer. Entretanto, eu faço algumas simplificações aqui de maneira que eu não fique trabalhando com coordenadas de números quebrados. Por exemplo, o que eu vou usar no software vão ser as coordenadas. Eu posso trabalhar
lançando essas coordenadas lá no programa. Então, por isso que é interessante terem números exatos, tá? Sem ter dízimas periódicas ou números quebrados. Pessoal, então daqui eu vou para o modelo, para o software chamado RS2 para fazer essa modelagem, ok, pessoal? Então esse aqui é só uma introdução do problema para vocês entenderem como que a gente lança isso lá, ok? Então até lá, um abraço.